honra, glória e louvor. Os meus pés guiam no bem, o sol em mim nascer. Minha vida há de ser um hino ao meu bom Deus. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Débora, você já está conosco, Débora Pinheiro, seja muito bem-vinda, Deus te abençoe. Eu acredito que você recebeu o convite da Heloísa para pregar nesta manhã, né? É a Débora Pinheiro que prega para a gente nesta manhã. É isso mesmo, né? Débora Nisa, Júnior? Débora Pinheiro. Bom dia, Débora Isso, Nisa. bom dia. Seja Não é bem-vinda Débora também. Nisa, não, até levei um susto. É Débora Pinheiro. E já ela está conosco aí também. Seja bem-vinda, Débora. Obrigada. Deus seja louvado pelo convite de vocês e pelo ministério. Aqui a gente costuma dizer, né, que a Elo é um instrumento, a gente que convida é só um instrumento, mas quem convida realmente é o Espírito Santo, e louvado seja Deus porque você ouviu a voz do Espírito Santo, querida, e está conosco nesta manhã. Eu creio que ele já transmitiu a você a mensagem e que esse mesmo Espírito possa falar conosco em todos os aspectos e que possamos ter uma manhã de grandes bênçãos, um amanhecer com Cristo verdadeiramente aqui nessa igreja virtual. Vamos orar? Vamos. Ok, aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos e vamos falar com o nosso Deus. Eu vou fazer uma oração e você... pode você fazer a primeira? Não tem problema? Pode ser? Oremos então. Sim. Eterno nosso Deus, Pai de amor, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, pela grandiosidade que o Senhor demonstra conosco em cada cuidado, em Sua bondade, em Sua misericórdia que se renovou sobre nós nesta manhã e pela oportunidade que a gente tem de se debruçar aos Teus pés para ouvir a Tua voz no início desse dia. Perdoa os nossos pecados, Senhor, nós não merecemos. O Senhor conhece as nossas fragilidades e sabe também do quanto necessitamos do Teu poder agindo em nós. Então, nos entregamos a Ti neste momento, suplicando que derrame sobre nós o Teu Santo Espírito em plenitude. Visita cada coração aqui, Senhor. Repreende o mal da nossa vida, renova o nosso entendimento e aproxima-nos de Ti neste dia, Senhor. Que todas as Tuas obras façam prevalecidas na vida de cada um aqui. Dirige as famílias, dirige-nos nas decisões, nas pequenas escolhas, ajuda-nos a sermos fiéis, Pai. Fortalece a nossa fé em Ti, a nossa esperança e recebe a nossa gratidão por tudo que o Senhor é em nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito. Nos entregamos a Ti, confiantes nos méritos de Cristo. Em nome dele oramos. Amém. Amém. Continuando, Paizinho, aqui a falar com o Senhor, eu te agradeço pelo acordar, te agradeço pelo despertar físico, mental e espiritual. Obrigada, Deus querido.
Obrigada por despertar os teus filhos para estar aqui nesta manhã. A Débora vai falar, Senhor, mas cremos que a mensagem foi enviada direto do céu para nós. Amém. Então, Paizinho, por favor, ajude-nos a manter a atenção voltada para o céu, de onde está vindo esse pão quentinho para nos alimentar nesta primeira hora. Permaneça conosco, Senhor, por favor. E aqueles a quem o Senhor convidou para estar aqui e por algum motivo ainda não chegou, por favor, Pai, quebre as barreiras e traga-os para o teu reino. Cremos no teu poder, cremos no teu amor e entendemos que a salvação vem do Senhor. E estamos aqui porque queremos ser santificados em Cristo Jesus. Queremos ter o nosso caráter moldado à semelhança do caráter dele. Amém. E é no nome dele que eu te oro já agradecida. Amém, Senhor. Amém. Débora, aqui nós costumamos dizer o seguinte: a boca é sua, mas a palavra é do Senhor. Fique à Amém. vontade e que o Senhor fale através de você, em nome de Jesus. Ok, eu quero compartilhar uma tela aqui. Tá liberado? Sim, Sim, né? Então, deixa eu ver aqui se deu certo. Vocês estão vendo? sim. Ok, então. Então, esse é o tema que a gente vai meditar agora cedinho. Esperar ou desesperar? É uma questão de confiança. É uma questão de conhecer em quem a gente deposita a nossa esperança. Quando nós olhamos para o caráter de Deus, quando nós olhamos para a bondade de Deus, para nossa história com Deus, nós não temos por que desconfiar da sua bondade, do seu amor, do seu poder, da sua palavra. Mas por que será que muitas vezes nós duvidamos? Nós cedemos à tentação e não sei se inconscientemente, às vezes, pelo peso do cansaço, das circunstâncias, da pressão do dia a dia, nós fraquejamos, falhamos em confiar no Senhor. Quando as sombras aparecem, quando o crisol aquece muito mais, nós muitas vezes temos a nossa fé provada e falhamos. Mas o convite de Deus para nós é esperar. E vocês sabem que lá em Isaías, uma das promessas que Deus faz a nós, que é totalmente contrária ao que o mundo prega, é de que há força enquanto se espera. Quando nós esperamos no Senhor, nós somos fortalecidos. Isaías 40, verso 28. Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A promessa do Senhor é que, na espera, nós somos fortalecidos. Na espera, a nossa força é renovada. E nós precisamos ter isso em mente. Débora, Oi. a sua tela permanece a primeira ainda? Ou você Sim, já sim. passou a tela? Não, Ok. permanece a primeira. Eu vou começar a passar a partir de agora. Não, tranquilo. Então, amados e amadas, a gente precisa ter isso em mente, diante das provas, diante das lutas e das dificuldades, que se eu escolho confiar na palavra do Senhor, se eu escolho esperar em Deus, por mais fraca que eu esteja me sentindo, por mais cansada que eu esteja me sentindo, a promessa do Senhor é que eu serei fortalecida, é que as forças virão para a glória do seu nome e pelo seu poder agindo em mim. Agora sim,
Vou passar aqui. Lembrando que na vida, tudo que a gente escolhe fazer, todas as decisões que a gente toma, são sementes que estão sendo cultivadas, que estão sendo plantadas, mesmo sentimentos e pensamentos. E uma hora a colheita vem. E vocês não precisam ser agricultores, para saber que uma semente plantada, quando chega a hora da colheita, nunca é a mesma quantidade que você plantou. Sempre vem mais. Os frutos são bem mais numerosos do que a semente que foi plantada. E nem sempre também nós temos como prever a época da colheita, a não ser que você conheça a semente, que você já tenha plantado, que você já tenha experiência nisso. Nós precisamos cuidar daquilo que nós estamos semeando na vida, seja na nossa vida, seja na nossa mente, seja na vida de outras pessoas, porque a colheita é certa e muitas vezes são consequências que não são agradáveis, dependendo da semente que nós estamos plantando. Mas a nossa confiança, se formos fiéis ao Senhor, se nos entregarmos a Ele diariamente, é recebermos a promessa, a colheita da promessa que Ele faz para nós também, que está lá em Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. É o poder de Deus que faz uma semente germinar e dar uma árvore frondosa com muitos frutos. E na vida espiritual não é diferente. É o poder de Deus que germina a semente que nós temos plantado. Quando Jesus se despediu dos discípulos, ele prometeu o Consolador, o Espírito da Verdade, que os guiaria a toda a verdade. Jesus também disse aos discípulos, e isso se aplica a nós, que nós deveríamos permanecer nele, independente das circunstâncias, porque sem ele não podemos fazer nada. Em contrapartida, se nós permanecermos em Cristo, os frutos virão. E que frutos são esses? O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, mansidão, fé, domínio próprio, enfim, são atributos do Espírito que não é natural do ser humano produzir. Isso acontece em consequência da permanência dele em Cristo. Então a gente precisa buscar o batismo do Espírito Santo todos os dias também. O Espírito Santo também é comparado com água, que nos lava, que nos purifica. E um solo que não esteja preparado, que não esteja nutrido, que não esteja purificado, não vai produzir frutos bons. Então, a nossa certeza ou a nossa garantia de que o fruto vai ser louvável ao Senhor é estarmos nele. Assim como uma planta tem inimigos que podem impedi-la de receber luz solar, água e os nutrientes necessários para o seu crescimento, nós também temos. E eu não sei se vocês já pararam para identificar quais são as ervas daninhas que muitas vezes estão roubando o espaço no solo do seu coração que deveria pertencer ao Senhor. Na parábola do semeador, a gente vê ali vários tipos de solo, vários tipos de situações. E de 4 tipos apresentados, apenas um dá fruto, porque os outros têm problemas que não foram tratados, que não foram resolvidos. E independente de quais sejam os inimigos reais que a gente tenha, impedindo-nos de receber a luz do sol da justiça, de receber a água da vida, de receber os nutrientes da palavra para o nosso crescimento, nós temos um Deus que é o melhor dos agricultores, e se nós entregarmos o solo do nosso coração a Ele, Ele é capaz de restaurá-lo. Uma outra promessa que o Senhor faz para nós, lá também em Isaías 43, versos 15 e 17, é esta: Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Redentor. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Eu não sei quais são as ervas daninhas que você tem identificado aí na sua vida, nesse momento, mas o que eu sei é que por mais que de repente elas estejam roubando toda a água, deixando o solo do seu coração ressecado,
nós servimos a um Senhor que é capaz de abrir um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas. E não importa se você já virou um deserto, o Senhor pode hidratar o solo do seu coração. E aquilo que muitas vezes nos traz medo, nos traz temor, nos leva ao caminho do quase desespero, diante de Deus é como um pavio apagado. O Senhor dos Exércitos é quem nos dirige, é quem luta as nossas lutas, é quem nos dá a vitória. Ele é o nosso Criador, é o nosso Redentor, Ele sabe o que é melhor para nós. E em meio às dificuldades e às tormentas da vida, Ele tem 1000 modos de nos mostrar uma saída. Basta que nós nos volvamos para Ele. Basta que nós permaneçamos em seu amor. Já pensaram que os seus pensamentos, que os seus sentimentos ruins são inimigos reais? Que podem minar a sua fé? Que podem prejudicar a sua vida espiritual? Isaías 43 ainda nos traz uma promessa muito linda, que diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Muitas vezes, coisas que nos aconteceram no passado, traumas, ou situações recentes que não nos foram agradáveis, elas geram pensamentos e sentimentos ruins. E enquanto nós não tratamos isso, enquanto nós não encaramos isso e resolvemos essas questões, isso pode afetar a nossa relação com Deus, afetar a nossa relação, nosso relacionamento com outras pessoas. Muitas pessoas hoje estão adoecendo emocionalmente e espiritualmente por estarem presas a situações que já aconteceram há muito tempo em seu passado, e elas não conseguem se libertar disso. A promessa de Deus, porque a palavra de Deus é sempre uma promessa para nós, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. A cada dia Deus nos dá um presente que se chama hoje, e Ele nos convida a vivermos esse presente em sua presença, entregando tudo aquilo que a gente tem no coração a Ele, para que Ele cuide, para que Ele nos dê sabedoria na administração das nossas emoções, de modo que, através delas também, Ele seja glorificado. Então, uma das promessas do Senhor para nós hoje é: esqueçam o que se foi. Não adianta negar que uma coisa aconteceu. Não adianta negar que alguém nos fez mal. Não adianta negar que uma tragédia, uma perda, foi uma realidade presente em nossa vida. Mas hoje nós precisamos decidir viver o novo. Nós precisamos encarar essa situação sob o olhar do Senhor e com os recursos que Ele nos der, sejam de profissionais, seja diretamente Ele falando ao nosso coração, Ele nos mostrando a saída, Ele mostrando o novo que Ele tem preparado para nós, mas, acima de tudo, fortalecendo a nossa confiança nele e confiando de que Ele está cuidando de nós e nós não precisamos nos desesperar. Muitas vezes teremos que esperar, sim. Quando acontece uma ferida, a cicatrização não é imediata, leva um tempo, e dependendo do organismo, isso pode levar mais tempo ou menos tempo, mas é necessário uma espera, é necessário um descanso, e no mundo que nós vivemos hoje, o primeiro milagre, talvez, seja descansar confiando na ação do Senhor, em nos restaurar, em nos curar, em nos conduzir pelo caminho da restauração. Então pensem nisso. Vocês não precisam, nós não precisamos viver no passado. Nós somos convidados todos os dias a viver o novo no Senhor, e esse novo traz restauração. A liberdade para viver o presente, que se chama hoje, é a realidade que Deus nos oferece. Então que nós decidamos isso, independente dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, quão desanimadores sejam eles. Nós podemos escolher viver a realidade que Deus nos oferece hoje. Basta nos entregarmos a Ele, entregarmos a nossa vontade, entregarmos a nossa mente, pedindo a Ele que renove o nosso entendimento. Paulo falou sobre isso lá em Romanos 12. Se você quer descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida,
Você precisa de uma mente espiritual. Você precisa ser sensível à voz do Espírito Santo. E muitas vezes o solo da nossa mente está por tanto tempo descuidado, descoberto, que a gente não consegue entender qual é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós muitas vezes se mostra tão estranha, tão difícil, mas Paulo, em Romanos 12, verso 1 e 2, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional. Precisamos de mentes equilibradas no mundo em que vivemos. E isso inclui um sacrifício vivo, santo e agradável. Porque eu preciso renunciar muitas vezes ao meu gosto, ao meu orgulho, aos meus pensamentos e aos meus sentimentos, que muitas vezes não são agradáveis ao Senhor. E o verso 2 vai nos dizer como fazer isso. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós precisamos de renovação mental todos os dias. Todos os dias precisamos levar cativos nossos pensamentos ao Senhor, e Ele nos dará a mente de Cristo. Se vocês puderem, a gente vai agora refletir sobre uma história que mostra uma pessoa que tinha todo um contexto, toda uma realidade para se desesperar. E, no entanto, ela decidiu confiar. E nos traz essa inspiração para a nossa reflexão de hoje. 2 Reis 4. A gente encontra aqui duas histórias que Eliseu viveu e que nos trazem lições importantes, e a gente vai refletir sobre a segunda história, a história da mulher sunamita e do seu filho. A partir do verso 8, a gente lê assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele tinha falado a Geazi: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei, ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, seu marido é velho. Por isso disse ele: chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com o seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia. E morreu. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela disse: tudo vai bem. Tudo vai bem. Louca essa mulher? Ou confiante ao extremo?
Eu fico imaginando que durante meio dia, enquanto ela tinha seu filho no seu colo, ela esteve em oração. E essa decisão de dizer que tudo vai bem, porque ela tinha uma esperança, porque ela tinha uma confiança na palavra do Senhor, não simplesmente no homem, no profeta, mas no Deus a quem esse profeta servia. Ela sabia que esse filho havia sido fruto de um milagre, havia sido fruto de orações, e o mesmo Deus que deu era capaz de restaurá-lo à vida, se assim fosse para a sua glória. E ela disse: tudo vai bem. Se essa mulher tivesse abrigado em seu coração a desconfiança, a incredulidade, a mágoa, o ressentimento, isso a teria impedido de sair em busca da solução. Isso teria impedido de ir em busca da ressurreição do seu filho. Ela não abrigou maus sentimentos, ela não cultivou ervas daninhas que pudessem minar a sua fé. Mas ela, pelo poder do Senhor e pela esperança e confiança que ela tinha naquele Deus, ela disse: tudo vai bem. Então, albardou a jumenta e disse ao seu servo: guia e anda e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Gease, seu servo: eis aí a sunamita. Verso 26. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Tudo vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Gease para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Nesse verso, nós encontramos uma outra lição muito importante. As suas angústias não devem ser contadas para qualquer pessoa. Primeiramente, você deve apresentar as suas angústias, as suas tristezas ao Senhor. E se Ele lhe mostrar que você deve buscar conselho de alguém, busque de alguém consagrado. Busque de alguém que tenha maturidade espiritual e emocional para lhe ajudar. Por mais que Gease fosse um servo de Eliseu, presente, o seguisse e testemunhasse tantos milagres e tanto da experiência do profeta, a gente percebe aqui que ele não tinha uma sensibilidade espiritual, uma maturidade espiritual para orientar essa mulher angustiada. E ela só vai contar o que aconteceu ao profeta. Verso 28, ela disse a ele, né? Pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Agora ela abre o seu coração, a quem de direito. Agora, muitas vezes, o que nós percebemos que acontece no nosso dia a dia, com as pessoas que nós convivemos, é que existe uma situação difícil e nós corremos o risco de não aceitar a situação, de resistir a aceitar uma realidade dolorosa. E isso piora o problema e nos faz adoecer também. Então, vamos encarar uma situação difícil como sendo real, lembrando que Deus tem um propósito em tudo que nos acontece, para o nosso bem. As situações poderiam ser bem piores. Nós temos um inimigo que trabalha de todos os modos, com todos os meios possíveis e prováveis para nos destruir. Então, o plano de Satanás é a nossa destruição, física, mental e espiritual. O plano de Deus para nós é vida abundante, é fé inabalável. Mas muitas vezes nós travamos o processo de Deus em nos fortalecer, em nos aproximar mais dele, em ouvirmos sua voz, porque não aceitamos realidades dolorosas, realidades difíceis, que para nós são assim, mas para Deus não. E Ele pode mudar essas realidades, Ele pode transformá-las em bênção, porque na verdade são bênçãos disfarçadas. Se nós confiarmos,
se nós nos entregarmos, a despeito de como esteja a nossa realidade, a nossa força, nós podemos nos entregar nas mãos do médico dos médicos e testemunhar o seu milagre, como essa mulher fez. Mas muitas vezes nós não aceitamos a realidade, e aí nos magoamos, e aí culpamos a Deus, e aí nos distanciamos dele. E fica difícil para Deus trabalhar num coração assim. Se nós reconhecêssemos a nossa realidade, por mais difícil que seja, em muitos casos até, dependendo de qual seja essa realidade difícil que a gente viva, ela só possa ser solucionada com um milagre se nós reconhecêssemos isso e buscássemos na palavra do Senhor o conforto, o consolo, a força e a solução. Nós passaríamos mais rápido pelo crisol e sairíamos mais fortes e mais capazes de ajudar outras pessoas que estão passando por aquilo que um dia nós passamos. Vocês percebem que se a gente trava o caminho, a gente deixa também de ajudar outras pessoas? Enfim, Deus tem misericórdia abundante e Ele é capaz de fazer infinitamente mais, como lemos no início. Basta a nossa permissão, basta a nossa entrega. O que essa mulher fez aqui? Ela abriu seu coração a Ele, porque Ele tinha sido o instrumento de Deus para levar esse milagre até ela, que talvez ela já não esperasse mais. E agora, quando ela percebe que houve uma destruição, uma aparente destruição disso que ela tanto amava, tanto ansiava, ela se volta para o Senhor. E sabem, queridos e queridas, que se a ressurreição daquele menino não tivesse acontecido naquele momento, esse menino estaria guardado para a ressurreição final, como no caso dos filhos de Jó. Mas com ela foi diferente. A orientação de Eliseu a Gease foi que Gease fosse até a casa dela e levasse o seu cajado e colocasse o cajado sobre o rosto do menino. E Gease fez isso. O verso 31 vai dizer: Gease passou adiante deles, pôs o cajado sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E tem um outro detalhe. Ela disse que não voltaria para casa se ele não fosse com ela. O verso 30 diz isso. Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Gease fez tudo o que ele orientou a ser feito, mas o menino não despertou. Verso 32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre ambos e orou ao Senhor. E a oração que Eliseu fez não é mencionada na Bíblia. Nós podemos tentar imaginar, mas não sabemos o que ele disse, quais foram as palavras que ele usou. Mas com certeza foi uma oração sincera e confiante no poder de Deus para trazer de volta aquele menino à vida. E o verso 35 diz, depois de orar, ele desceu, andou naquela casa de uma parte para outra, tornou a subir, se estendeu sobre o menino. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse: chama esta sunamita. E chamou-a e veio a ele. E disse ele: toma o teu filho. E entrou ela e se prostrou a seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Eu não sei qual é a situação difícil que Deus permitiu que você atravessasse nesses últimos tempos, talvez hoje, mas uma coisa é certa: Deus está acompanhando de perto a sua realidade, a sua situação, os seus problemas, os milagres que você necessita, e Ele está disposto a fazer infinitamente mais, mesmo que isso seja comparado a uma morte. Ele pode ressuscitar a sua vida espiritual, Ele pode restaurar a sua comunhão com Ele, que talvez esteja frágil,
pequena, infrutífera, Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Confie na palavra do Senhor e não lance sombra na vida de outras pessoas que talvez não tenham condições de ouvir das suas angústias, mas testemunhe, dizendo que vai tudo bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Confie na palavra do Senhor e não nos seus pensamentos, e não nos seus sentimentos. Cultive sua fé, cultive a confiança no Senhor, a esperança no Senhor, porque a gente sabe que o mundo não nos oferece grandes esperanças, pelo contrário, a tendência é que as coisas piorem. Jesus, quando esteve aqui com os discípulos e sofreu mais do que todos nós, ele nos deixou uma promessa com uma realidade. Tenho dito isto, para que em mim você tenha paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenham bom ânimo. Digam que está bem, porque eu venci o mundo. E esse mesmo Jesus que venceu, que nos amou até o fim, que sofreu por nós, ele promete a nós a vitória. Talvez nós não consigamos entender todas as coisas e todos os porquês de situações que a gente atravessa na vida hoje. Mas essa também é uma das razões pelas quais Jesus prometeu voltar. A Pena Inspirada diz que um dia ele vai nos levar às margens do mar da vida e vai nos mostrar, e vai nos contar e nos explicar por que passamos por algumas situações que aqui nós não tivemos resposta. Que aqui a nossa mente limitada não conseguia compreender. Um dia ele vai explicar tudo isso olhando nos meus e nos seus olhos. Então nós temos mais que confiar, que pedir ao Senhor que fortaleça a nossa fé, que nos dê uma fé inabalável, independente das circunstâncias, independente dos sentimentos e dos nossos pensamentos. Que Ele nos dê o seu olhar para a realidade, que Ele nos dê um olhar correto para Ele mesmo, para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor, de modo que nós sejamos bênção, que nós sejamos instrumentos de salvação, de esperança e de consolo e de conforto para quem está sofrendo também. No Desejado de Todas as Nações, Cristo diz assim: Cristo não falhou, nem lhe faleceu o ânimo, e seus seguidores têm de manifestar uma fé de natureza assim, resistente, conquanto aparentes impossibilidades lhe entravem o caminho, por sua graça hão de ir avante. Em lugar de deplorar as dificuldades, são convidados a transpô-las. Todas as pessoas nesse mundo nascem com um mecanismo de sobrevivência, com um mecanismo de superação, a gente pode dizer assim. E esse mecanismo se chama resiliência. As dificuldades que vêm à nossa vida, as provações, elas não são para nos destruir, são para nos fortalecer. E quando nós escolhemos confiar no Deus que permitiu isso, somos fortalecidos e saímos mais resistentes. E no mundo a gente precisa de resistência espiritual. No mundo que a gente vive, a gente precisa de resistência emocional. E o nosso estilo de vida vai nos ajudar a ter resistência emocional. A nossa posição diante das situações, se for ao lado de Deus, se for permanecer em Cristo, vai nos dar resistência para enfrentar qualquer tribulação que venha. Não vai tirar a nossa paz. Continuando, como seguidores de Cristo, nós não devemos desesperar de coisa alguma, mas esperar tudo nele. Sejam as situações agradáveis, sejam as situações desagradáveis, porque ele passa junto com a gente. Quando ele diz, ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, eu estarei com você, é uma realidade. A gente não passa pelas situações sozinhos, pelos problemas sozinhos, pelas angústias sozinhos. No vale da sombra e da morte, ele está com a gente. E ele nos oferece paz. Ele não oferece, muitas vezes, alívio imediato, porque a gente precisa desenvolver os músculos espirituais. Nós precisamos ganhar resistência. E para isso é necessário
estimular a força. E a nossa força vem do Senhor. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós precisamos nos alegrar por essa certeza, por termos um Deus tão amoroso, tão cuidadoso, tão próximo ao nosso lado. Com a áurea cadeia de seu incomparável amor, tem-nos Cristo ligado ao trono de Deus. É seu desígnio que lhe pertence à mais alta influência do universo, influência que emana da fonte de todo o poder. Tem de ter força para resistir ao mal, força que nem a terra, nem a morte, nem o inferno podem dominar, força que os habilitará a vencer como Cristo venceu. Como é que a gente desenvolve a nossa força? Exercita os nossos músculos espirituais. Não é ficando parados. Até a espera que Deus espera de nós é uma espera ativa. Enquanto eu espero no Senhor a solução para os meus problemas, eu trabalho para Ele. Eu ajudo outras pessoas. Eu faço e cumpro as responsabilidades que Ele me dá para esse dia. Eu me alimento da palavra. Eu busco sabedoria. Eu oro por outras pessoas. É por isso que existem ministérios como esse, ministérios de consagração, ministérios que são como uma cadeia que várias pessoas se unem em oração, uma corrente, um elo, que um fortalece o outro, que um anima o outro. E nós precisamos ter essa cadeia do incomparável amor de Deus, cadeia de ouro do incomparável amor de Deus, muito visível em nossa mente. E precisamos buscar essa conexão com Cristo todos os dias, precisamos estar ligados a Ele, permanecermos nele. E independente das situações que tenhamos que enfrentar, a gente vai confiar na palavra do Senhor, de que não seremos destruídos. Pode ser que você esteja passando por um dilúvio hoje na sua vida, mas assim como Deus deu a promessa do arco, da sua aliança para Noé, Ele nos dá hoje também, vocês não serão destruídos. Ele tem um escape, Ele tem uma solução, independente da nossa condição. Se nos entregarmos, Ele fará infinitamente mais por nós. A mensagem é essa, e eu espero que o Senhor continue falando ao seu coração no decorrer desse dia, de que os pensamentos dele são maiores que os seus. Os sentimentos dele são os melhores para você e para mim. E ele é capaz de realizar um milagre ainda hoje, se assim for necessário em nossa vida. Amém? Amém. Amém. Deus seja louvado. Esse é o propósito. Que a mensagem que ouvimos tenha continuidade em nossos corações, em nossa mente, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, por durante todo o dia. E no dia seguinte estaremos aqui novamente para a honra e glória de Deus. Nesse momento vamos orar. Eu gostaria de ver uma mãozinha aí disposta a orar, agradecendo a Deus pela mensagem. Éden, você abriu seu microfone, é seu desejo fazer a oração, meu querido? Sim. Deus seja louvado. O Éden ora conosco. Débora, você pode fazer a primeira oração? Posso sim. Nós vamos ter 3 orações. Você vai fazer a primeira, o Éden a segunda, e teremos a terceira cantada, se possível. Deus seja louvado. Oremos então. Oremos. Pai de amor, muito obrigada por tua fidelidade para conosco. Muito obrigada, Senhor, por tua palavra que impressiona a nossa mente, nos anima, nos fortalece e nos restaura. Obrigada porque tua palavra é sempre atual e traz sempre conforto, consolo e inspiração para a nossa vida espiritual. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as vezes em que somos tentados a duvidar e nos distanciamos de Ti, quando o que esperas de nós é que corramos para os Teus braços em meio aos conflitos, em meio às turbulências, em meio às tribulações que muitas vezes são necessárias em nossa vida. Por favor, Senhor,
restaura em nós o teu caráter, renova o nosso entendimento, para que compreendamos quão agradável é a tua vontade, quão perfeita é a tua vontade para a vida de cada um de nós, quão boa, quão maravilhosa é. É essa vontade que nós queremos para nós também, Senhor. Então, se em algum momento, em algum aspecto, há outras vontades reinando em nosso coração que não te são agradáveis, por favor, repreende, destrói, arranca, livra o nosso coração de todo mal, Senhor, sonda o nosso coração e guia-nos pelos teus caminhos, pela tua vontade. Toma em tuas mãos cada família aqui representada. Toma em tuas mãos cada necessidade, Senhor. Algumas pessoas precisam de milagres nesse dia. Tu sabes quem são. Tu sabes quais são as realidades difíceis que estão atravessando. Vem fortalecê-las e vem manifestar o teu poder, Senhor, para a glória do teu nome. Sejas louvado por esse ministério, por cada pessoa da equipe, pela disposição que eles têm de preparar uma programação tão importante, tão necessária, tão nutritiva espiritualmente para tanta gente, para que tanta gente se farte, se alimente, se fortaleça. Continua derramando o teu Espírito sobre cada pessoa, Senhor. E para hoje, nós te pedimos uma porção dobrada do teu Santo Espírito também. Cura as nossas enfermidades, Senhor. Manifesta o teu poder em nossa vida e nos dê sabedoria, discernimento e um coração fiel a ti, independente das circunstâncias. Mais uma vez pedimos que fortaleça a nossa fé, que restaure, reforce e proteja a nossa comunhão contigo. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos, porque te amamos e confiamos na tua misericórdia e no teu amor. Amém. Amém. Continuando, Senhor, na sua presença, gostaríamos também de repetir: perdoa os nossos pecados. Você possa estar com cada um nesse dia, que nós possamos, Senhor, ser recíprocos à sua mensagem. E o que nós viemos aqui, Senhor, nós possamos levar para o restante do dia. Que o Senhor possa perdoar, Senhor, os nossos pecados e também estar conosco. Porque igual ontem eu fui mordido por cachorro e o Senhor não me protegeu. O Senhor sabe que eu não enxergo direito, mas que o Senhor possa limpar as minhas vistas. Que possa curar cada um aqui. A Naldíria, a Luciana que está com sua mãe. Eu não sei como ela está agora, mas que o Senhor possa estar presente e cuidar da mesma. Quem abriu o microfone, que o Senhor possa estar com cada um das suas familiares. E possa ser estendido, Senhor, também a nossos vizinhos, as pessoas que estão ouvindo áudios livros, as pessoas que estão, de alguma forma, tendo interesse de ouvir a sua palavra. Que possa chegar, Senhor, a esses corações e achar, assim, que o Senhor possa habitar e que elas não venham resistir ao Espírito Santo. Como a nossa irmã disse, o Espírito Santo é como água e a terra seca, sem água, não vale nada. Que nossas vidas possam ser regadas pelo Espírito Santo. Salva-nos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Ensina-me a fazer tua vontade, pois tu és o meu Deus. Ensina-me a fazer tua vontade, pois tu és o meu Deus. O teu Espírito é bom, o teu Espírito é bom. Guia-me para a terra da retidão. O teu Espírito é bom, o teu
Espírito é bom, guia-me para a terra da retidão. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Que voz doce, suave aos nossos ouvidos. Que o Senhor nos ajude. Nesse momento, nós vamos para as considerações e aqueles que quiserem podem abrir, pode levantar sua mãozinha. Vamos já abrir o microfone e dizer o que o Espírito Santo falou ao seu coração através dessa mensagem. Deus te abençoe, irmã Débora. Amém. Que a todos nós. Ele possa continuar cuidando de você, da sua família e do seu ministério. E certamente essa mensagem foi para cada um aqui presente uma bênção dos céus. Amém. Muito pertinente. Não vejo ainda nenhuma mãozinha para considerar, nenhum microfone aberto. Heloísa, você abriu o seu microfone. Me aguarda só um instante, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Débora. Ela fez menção a uma passagem do Desejar de Todas as Nações. Se ela puder mencionar o capítulo para eu reler, eu gostaria muito, Débora. Deixa eu verificar aqui. É página 482. Essa versão provavelmente é a original, né? Não é a condensada. Eu vou, enquanto vão sendo feitas as considerações, eu vou dar uma pesquisadinha aqui. Aí eu te Se falo. você encontrar o capítulo, eu agradeço. Viu? Que aí fica mais fácil para eu encontrar na minha versão condensada e... Tá. Obrigada. Heloísa, pode abrir seu microfone, querida? Fique à vontade. Bom dia, meus queridos. Eu desejo um feliz dia da preparação para todos, né? O que me chamou a atenção na mensagem da Débora, primeiro, gente, Deus tem repetido continuamente aqui nessa sala sobre a nossa saúde emocional. Como Deus deseja que tenhamos saúde emocional. Por quê? Porque o nosso maior inimigo é nós mesmos. Eu sou a minha maior inimiga, porque quem é que alimenta os maus pensamentos? Sou eu. Se eu fico olhando para as coisas de uma forma que eu só vejo negatividade, se eu estou constantemente murmurando, que, aliás, murmuração é uma coisa que a gente já estudou muito aqui na sala também, que é algo que desagrada muito a Deus, quando nós estamos constantemente murmurando, né? A gente vê os defeitos do outro, mas não vê o nosso defeito. E nós também aprendemos aqui essa semana, né, que nós não temos que ficar olhando para os defeitos das pessoas. O que Cristo espera é que a gente suspire, que a gente gema e que a gente chore pelo pecado do nosso irmão. Então, a Débora falou uma coisa que eu achei sensacional. Qual é o melhor presente que Deus nos dá? É o hoje. Nós estamos agora aqui, né, 6 horas da manhã. Eu estou aqui em Contagem, Minas Gerais, 6 horas da manhã. Ainda está escuro lá fora, mas daqui a pouquinho já vai estar claro. E Deus está nos dando um novo dia para a gente começar uma nova história. Aquilo, né, que me fez mal ontem, que fique no ontem. Né? É isso que a Débora quis dizer o tempo todo. Vamos ter uma vida nova. Jesus está te dando uma vida hoje. Esquece aquilo que está lá no passado. Aquilo que está lá no passado, o ódio é um copo de veneno que você toma todos os dias esperando que o outro morra. Né? Então, a gente precisa de libertar disso.
Nós temos que lembrarmos que Cristo nos deu essa manhã um novo dia. Um novo dia é uma nova história. Se a gente fica revivendo as histórias do passado, a gente nunca vai libertar e nunca vamos poder ter o caráter de Cristo, ter a mente de Cristo, ter o coração de Cristo, porque a gente fica assim, você lembra? Eu não esqueci aquilo que você me fez lá no passado, eu lembro disso até hoje, está escrito aqui no meu caderno. Pega seu caderno, querido, e rasga. Rasga tudo isso, bota fogo, né? Porque se você não avançar de acordo com a luz que você tem recebido aqui a cada manhã, você nunca vai se desprender do passado. Então, o nosso maior inimigo sou eu mesmo. O meu maior inimigo não é o outro, porque o outro está lá seguindo a vida dele, trabalhando, estudando, e eu estou dentro da minha casa angustiando e murmurando. 1000 pessoas fazem coisas boas para a gente, e às vezes a gente fica lembrando de uma única que te fez o mal. Lembre das 1000 pessoas que amam você, das 1000 pessoas que fazem bem para você, e aquela uma única que te faz mal, você ore por ela, porque o que ela precisa é da sua oração e da sua misericórdia. Foi isso que a gente viu essa semana, que nós temos que suspirar e gemer por aqueles que nos fazem mal. Que Deus te abençoe, que o melhor presente que você possa receber no dia de hoje é esse novo dia. Aqui na minha casa já está começando a alvorecer, o dia já está começando a raiar. Então, que na sua casa também e na sua vida, a luz de Cristo possa começar a raiar no seu coração, para que você possa ter o melhor presente no dia de hoje, que é o hoje. Hoje Deus está te dando uma página em branco. Escreva uma nova história. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado, Elô. Muito obrigada pela consideração. É isso mesmo. A gente precisa viver esse hoje, né? E todos os dias eu peço a Deus, Senhor, me acorda espiritualmente. Me acorda espiritualmente. As coisas vão acontecendo e às vezes a gente vê naquela condição, assim, né, de não conseguir, de não estar conseguindo. E eu peço a Deus para abrir os meus olhos para as prioridades. E sempre vem essa questão, né, de olhar para o outro, enquanto os nossos olhos deveriam estar fixos em Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós, né, que Deus tenha misericórdia de mim e me ajude. Aqui, nós hoje tivemos mais de 30 pessoas e dessas todas eu tenho certeza que se veio aqui foi porque se sentiu convidada pelo Espírito Santo. Mas foi Júnia que me mandou a mensagem, que me mandou o link, foi a Heloísa que me convidou, foi a Naudília, foi a Urânia. Sim, pode até ter sido. Essas pessoas podem até terem se permitido ser usadas pelo Espírito Santo para lhe enviar um convite. Mas tenha certeza, se você veio, é porque o Espírito Santo falou forte ao seu coração. E Deus seja louvado por isso. Porque não há nada melhor do que estar aos pés do Salvador. Não há lugar melhor do que esse. E amanhecer aos pés do Salvador é algo imprescindível às nossas vidas. Eu fiquei refletindo a condição daquela mulher sunamita aos pés de Eliseu, ali numa condição de submissão, de humildade. Ela se lançou aos pés dele naquele monte. Um monte onde
se estudarmos um pouquinho mais, nós vamos ver que foi ali naquele lugar também que o profeta Elias derrotou os sacerdotes de Baal, e talvez a localidade de Sunem, o vilarejo, não ficasse tão distante dali, mas para ir a cavalo, ir montada em uma jumenta para uma mulher, talvez não fosse tão pertinho. Ela deve ter gastado algumas horas para chegar ali. E mesmo assim, ela confiantemente em Deus deixou seu filho deitadinho ali, e ao encontrar com aquele servo, ao ser questionada, ela disse: está tudo bem. Está tudo bem. Que confiança. Que esperança. E ela foi falar com quem ela realmente deveria falar, que foi com o profeta. Ao lançar-se ali, ela disse a ele: acaso pedi eu algum filho ao Senhor? E então a gente vê aqui a condição do profeta. E mais ainda, na sequência a gente percebe que ao ver aquela mulher, ao ver o profeta enviando o seu servo adiante, ela logo se posicionou novamente. Eu não irei se tu não fores comigo. Que confiança, né? E ali era um profeta, mas era um profeta que representava Deus, era um representante do Senhor naquele lugar. E ali ela teve toda a sua demonstração de fé naquele momento. E quando, nos momentos finais, ali, quando o profeta apresenta, entrega a ela, né, o seu filho, ela toma nos braços novamente. Então, quando ela visualiza, quando ela avista ali o retorno de seu filho à vida, ela novamente lança aos pés do profeta, e aqui a gente vê como podemos demonstrar nossa fé, nossa adoração a Deus. E hoje talvez você esteja nessa condição, com o desejo no seu coração de esperar algo maior do que o homem pode fazer. Uma ressurreição, talvez. E ao orar, você fala com Deus, mas no seu íntimo você não acredita. E nós precisamos crer. Precisamos orar crendo. E se crermos, certamente vamos receber, porque essa é a promessa da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor não falha em suas promessas. Eu creio. Não vejo mais ninguém aqui, não tem nenhuma mãozinha levantada. Irmã Débora, você gostaria de falar alguma coisa ainda? Olha, se quiser completar. Sim. Vocês falaram, complementaram muito bem. E eu queria ler, então, um trechinho aqui. Deixa eu só achar. Que eu achei muito, muito bonito. Eu li há poucos dias. E está na Meditação nos Lugares Celestiais, 22 de setembro, diz assim:
Se seus olhos pudessem ser abertos, veria seu Pai Celestial inclinando-se sobre você com amor. E se pudesse ouvir-lhe a voz, ela seria em tons de compaixão por você, que está abatido por sofrimento e aflição. Fique firme em sua força. Há descanso para você. Eu vejo que nós precisamos, assim, como uma necessidade biológica e espiritual, de duas coisas: confiança e saber a hora de descansar. Saber tanto a hora de dar os passos que Deus nos pede, quanto o posicionamento que a gente deve tomar, né? Se é hora de parar, se é hora de andar, se é hora de correr. Como nós lemos lá na promessa de Isaías, os jovens se cansam, se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor sobem com asas como águia, correm, né? E não se cansam, caminham e não se fatigam. E muitas vezes o milagre que a gente precisa hoje para conseguir respirar melhor espiritualmente e oxigenar o nosso cérebro é descansar, é parar de correr. A vida já é muito corrida. E nas questões espirituais a gente precisa de calma, a gente precisa de paz. E se você está correndo, como que você vai desfrutar da paz que Deus quer te dar? Mas em alguns momentos a gente vai precisar correr, sim, mas a gente precisa saber quais são os passos, qual é a hora de fazer o quê, né? Quando e como. E um outro texto muito bonito também diz assim, esse está no livro Maior Discurso de Cristo, página 45. Entregar-se a Deus pode ser um sacrifício, no entanto, é um sacrifício do inferior em troca do mais elevado, do terreno pelo espiritual, do perecível pelo eterno. Não é desígnio de Deus que nossa vontade seja destruída, pois é unicamente mediante o exercício da vontade que nos é possível efetuar aquilo que Ele quer que façamos. Nossa vontade deve ser sujeita à dele, a fim de que a possa receber purificada e refinada, e tão ligada em correspondência com o divino, que Ele possa, por nosso intermédio, derramar as torrentes de seu amor e poder. Embora essa entrega possa parecer amarga e dolorosa ao coração teimoso, extraviado, ela só traz benefícios. E eu pergunto, que tipo de fé é a que vence o mundo? É a fé que faz de Cristo seu salvador pessoal. A fé que, reconhecendo seu desamparo e sua total incapacidade para salvar a si mesma, se apossa do ajudador que é poderoso para salvar como sua única esperança. É a fé que não fica desanimada, que ouve a voz de Cristo dizendo: tenham coragem, eu venci o mundo. E minha força divina lhe pertence. É a fé que o ouve dizer: eis que estou com vocês todos os dias, incluindo hoje. Cristo está conosco hoje. Ele é Emmanuel para nós hoje. Nós não precisamos temer. A gente não sabe quais são as realidades que nos aguardam nesse dia. Se teremos bênçãos claras ou se teremos algumas bênçãos disfarçadas que nos possam se apresentar difíceis, mas independente do que seja, de como seja, do que venha, nós não estaremos sozinhos para enfrentar e vencer cada uma delas, se entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor e confiarmos em seu agir por nós e em nós. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nesse momento, então, nós vamos para as orações finais e essa mensagem última que você deixou, eu acredito que é mais um bálsamo, né, para aqueles que estão ansiosos por alguma situação. Nós temos aí no chat o pedido de oração da irmã Maria Barreto. Nós temos conosco a Rosângela, que sempre agradece pelas orações e está sempre a pedir, a gente sempre ora por ela, né? Nós temos a irmã Naudília, que ainda se encontra reabilitando. Nós estivemos orando por ela nas últimas 24 horas aqui na sala da consagração. Eu acredito que, se não todos, mas boa parte dos irmãos
lembrou de orar pela irmã Naudília nas últimas 24 horas. Nós temos o irmão Éden aí que orou, falando da sua dificuldade visual, física, né? E foi acometido por uma mordida de cão ontem. Então, assim, essas são as situações que nós ouvimos. Contudo, sabemos que aqui tem outros com situações também difíceis, e ainda que em oração, se veem ansiosos, se veem até às vezes sem saber o que fazer, como a irmã Débora mencionou. Precisamos entender qual é o momento de andar, qual é o momento de correr, qual é o momento de parar, qual é o momento de esperar. E até na espera, o Senhor nos traz vitórias. E às vezes vitórias muito maiores do que aquelas que estamos a batalhar. Então, que o Senhor Deus possa nesse dia nos alimentar com um Espírito Celestial e possa nos dar esse entendimento. Que Deus abençoe a mim e a você. Não vejo nenhuma mãozinha disposta a orar. Eu vou fazer a oração final e, se possível, eu gostaria de ouvir o louvor após a oração. Se não, que o Senhor nos ajude. Irmã Débora Pinheiro, mais uma vez, muito obrigada. Que o Senhor Deus te abençoe, minha irmã. Que Ele cuide de você, que Ele cuide do seu ministério. E nós aguardamos o seu retorno para trazer para nós. Sim? Pois não? Não, pode deixar. Espero voltar, sim, numa próxima oportunidade. Amém. Amém. Deus seja louvado. E que Deus possa continuar conduzindo seus passos. Amanhã estaremos aqui novamente, às 5 da manhã no Brasil, às 9 da manhã de Portugal, e você pode acompanhar o horário da sala pelo fuso horário de Brasília. Então, aqui estamos todos os dias às 5 da manhã, horário de Brasília. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te dê um dia de excelência na presença dEle. Um bom dia a todos. Oremos. Grandioso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor. Felizes e gratos ao Senhor por tamanha bondade e misericórdia para conosco como teus filhos. Não somos dignos, Pai. Não temos, Senhor, mérito algum para pedir nada ao Senhor. Mas o Senhor nos prometeu, o Senhor nos disse que se pedíssemos, o Senhor nos daria, que se batêssemos, o Senhor nos abriria. E aqui estamos, Senhor. E aqui estamos. E já te agradecemos porque te encontramos. Já te agradecemos, Senhor, porque achamos o que viemos buscar. Obrigada por esse pão quentinho, direto do céu para nós como teus filhos. Ajude-nos, Senhor, a termos mais fé, a esperarmos mais em Ti, a buscarmos mais de Ti e menos de nós mesmos, e menos em nós mesmos, e muito menos no nosso próximo, Senhor. Deus bendito, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Tu és o Todo-Poderoso. E o Senhor tem nos buscado em todo o tempo. Então, Senhor, por favor, salva-nos de nós mesmos. Eu quero nesta manhã colocar no teu altar cada um dos teus filhos que aqui chegou nesta manhã. Cada um dos teus filhos que aqui amanheceu aos teus pés. Alguns já saíram, Pai. Alguns, por necessidade, tiveram que deixar esta igreja virtual antes desta oração final, mas alcance-os também em nome de Jesus, Paizinho, por favor. Eu quero colocar no teu altar cada família aqui representada, a família da Iaponira,
a família da Heloísa, da Alvina, da Aurenice, da Cesiane, da Cristine, da Dalvani, da Débora Pinheiro, da Débora Nisa, da Dione, do Éden, da Edna, da Patrícia, da Joide, da Margarete, da Margarida, da Maria Barreto, da Maria Urânia, da Naudília, da Neide, da Rosângela, da Ruth, da outra Ruth que já saiu, da Terezinha, da Evanice. Seja o Senhor, Paizinho, por favor, o Deus a reinar em cada lar aqui representado neste dia. Ó Senhor, por favor, visita aqueles também que sempre estão conosco e hoje por algum motivo não puderam estar. Tu sabes, Senhor, tu conheces e tu entendes melhor do que cada um de nós. Tenha misericórdia, Pai. Eis-nos aqui. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Cristo Jesus, eu te oro e no nome dele eu te agradeço, porque eu creio. Amém, Senhor. Amém. Toma, Deus, em tua... Canta, irmã Margarida, por favor, pode louvar. Não, mas pode colocar, irmã. Pode colocar o louvor. Eu coloco depois do seu louvor. Pode cantar, por favor. Tá bom. Toma, Deus, em tuas mãos, como está meu coração, mesmo sem nenhum valor, faz-o puro, santo e bom, cheio, enfim, do teu amor. Toma, Deus, as minhas mãos, os meus pés e os lábios meus, em favor dos meus irmãos. Haja sempre com amor, com prazer por onde for. Quando enfim voltar Jesus, com poder e glória e luz, toma, Deus, meu pobre ser, para sempre ir morar com Jesus no doce lar. Amém. Amém. Deus seja louvado. Sede lugar de paz, longe de dor.
Amém. Muito obrigada, irmã Margarida, pelo seu louvor. Deus seja louvado. Muito obrigada a todos pela companhia. E eu desejo um bom dia da preparação para todos e até amanhã. Até amanhã. Se Deus Até quiser. amanhã. Até amanhã. se Deus quiser. Obrigado pelas orações. Até amanhã. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Eu amo vocês. Amém. Estamos orando pela senhora, irmã Naldília. Até amanhã. Amém. Eu amo vocês. Eu amo muito, muito, muito. Até amanhã. Até amanhã, tia Neide.